Seja bem-vindo ao Multiplica. Olá amigos, quero dar as boas-vindas para você e eu estou contente que você está nos acompanhando aí pelo Facebook, pelo Instagram, pelo YouTube. Se você tem alguma pergunta, alguma observação, não hesite em entrar em contato conosco, escreva para nós. O meu nome é Antenor Gonçalves, se você está aí sintonizado hoje pela primeira vez, e o podcast de hoje vai falar sobre autossuficiência, o que eu entendo ser uma doença do século XXI, uma doença séria, uma doença que afeta a nossa alma, algo grave que pode nos levar, inclusive, ao óbito espiritual, à morte espiritual. É interessante que, antes de falar sobre autossuficiência, a gente tem que lembrar que nas Escrituras, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, a Bíblia descreve os atributos de Deus. E a Bíblia diz claramente, o salmista, ele fala isso repetidas vezes, que Deus é bom e que a sua misericórdia dura para sempre. O próprio Evangelho, ele confirma isso, que Deus é bom. Evangelho significa coisa boa, notícia boa. Um Deus bom é alguém que traz notícia boa para nós. E por que ele faz isso? A Bíblia também mostra para nós que Deus é bom porque Ele é fiel, Ele gosta de cumprir as promessas. É como um pai que faz a promessa para um filho, para uma filha, e ele tem prazer em cumprir aquela promessa. Então, um dos atributos de Deus é essa fidelidade de Deus. Por quê? Por causa da bondade dele. Tem outros atributos de Deus, não é mesmo? A própria natureza, por exemplo, revela alguns atributos de Deus. Ele é poderoso, ele é criativo, ele é organizado, ele tem um bom humor. Veja a natureza ao nosso redor, veja as cores, a variedade, veja os animais, que Deus criou, um gigante, um elefante, um pescoço comprido de uma girafa, um macaquinho que pula de galho em galho. Então, o nosso Deus é um Deus incrível, criativo, poderoso, organizado, que fez os mares, vulcões incríveis, Então, essa é a descrição do nosso Deus. E quando nós entendemos que esse Deus poderoso, onipotente, ele é bom e ele gosta de fazer aquilo que é bom para nós, então nós vamos aprender a depender, a confiar mais e mais nesse Deus. Agora, uma pergunta que eu faço. O que é que acontece comigo quando eu esqueço desses atributos de Deus, principalmente da sua bondade e da sua fidelidade como Pai? Bem, em primeiro lugar, e esse é o podcast de hoje, eu me torno orgulhoso, eu corro um sério risco de me tornar uma pessoa arrogante. Agora, eu vou fazer uma outra pergunta. Como é que você identifica um orgulhoso? Como é que você identifica uma pessoa arrogante? Bem, eu acho que é relativamente fácil você detectar isso. Basta você perguntar para ele, ou melhor, dizer para ele, olha, você é bom nisso. E sabe qual vai ser a resposta dele? A resposta dele vai ser, não, realmente eu sou bom mesmo, E ele toma o crédito para si, talvez baseado nas suas experiências, baseado talvez na sua academia, no número de diplomas que ele tem, o quanto ele ganha, no trabalho que ele faz e assim por diante. Ele não só se sente competente, ele se sente arrogante. Eu sou bom mesmo, e ele não dá o crédito para mais ninguém. Bem, veja só o que a Bíblia diz no livro de 2 Timóteo 3. Diz o seguinte, nos últimos dias haverá tempos difíceis, pois muitos serão egoístas, avarentos e, veja só, orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos, desobedientes aos pais, irreverentes, traidores, atrevidos, e mais uma vez diz, e cheios de orgulho ou enfatuados. O que é que significa isso? Ser uma pessoa enfatuada, arrogante, orgulhosa. Literalmente, veja só, o orgulhoso é alguém que está inchado de si mesmo. E esse foi o pecado original do diabo lá atrás. Ele foi expulso do céu, juntamente com os anjos que ele conseguiu arrebanhar para ele, porque ele foi arrogante, ele foi orgulhoso, ele foi inchado de si mesmo. Ele chegou para Deus e disse, viu, eu consigo fazer tudo isso que você faz, e eu não preciso de você. E Deus falou, bem, então você não tem mais lugar aqui. Veja, o inchaço de si mesmo nunca é uma coisa saudável. O inchaço não é uma coisa boa. Não é mesmo? Você não pode ir no médico, o médico olhar um inchaço, seja lá onde for no seu corpo, na mão, no braço, na perna, na barriga, nas costas, e dizer, isso não é nenhum problema, isso é coisa boa, todo mundo sofre disso. Não, na realidade o inchaço não é
uma coisa boa. E o orgulhoso é alguém que está inchado de si mesmo, ele está cheio de si mesmo. Tem algumas histórias na Bíblia que acabam ilustrando isso para nós. Lá no livro de Lucas, capítulo 12, 16 a 21, Jesus conta uma parábola de um fazendeiro. E um certo ano ele teve uma grande colheita e ele falou, puxa, o que eu vou fazer com tudo isso? Aí ele então pensou, vou destruir os meus celeiros, construir armazéns maiores e guardar tudo isso para mim. E aí eu vou dizer para mim mesmo, agora você tranquilo, relaxe, não é mesmo? Desfrute a vida, você não vai ter mais preocupações. E naquela noite Jesus diz que uma voz vem para ele e diz, você é um louco, o que você tem vai ficar para uma outra pessoa, porque eu vou pedir a sua alma hoje. Era a voz de Deus. Era um louco, que achou que tudo era dele e autossuficiente. Tem uma outra história também no livro de Atos, capítulo 12, que fala sobre um rei que era muito ruim, ele era maldoso. E um rei que um dia na frente do povo, chamado Herodes na frente do povo dele, dos súditos, ele fez um grande discurso e as pessoas começaram a dizer, isso aqui é um Deus, olha que voz de Deus e tudo. E a história diz, ali no livro de Atos, capítulo 12, que ele não deu glória a Deus, ele não deu crédito para ninguém. Provavelmente aquilo subiu para a cabeça dele instantaneamente, ele ficou inchado de si mesmo e começou a acreditar, não, realmente eu sou bom, né? Poxa vida, veja só, as pessoas estão me aplaudindo, as pessoas estão em pé, as pessoas estão me ovacionando e tudo. E aquilo então fez com que ele morresse, ele foi comido, diz a história, por vermes. Ele deixou de reconhecer que tudo que ele tem vem de alguém, de uma outra pessoa, alguém maior do que ele, que é de Deus. Então a pergunta que eu tenho, uma outra pergunta é, quem é você? Para quem é você? De quem é você? Quem sou eu? Para quem sou eu? O que é que eu tenho que veio de mim mesmo? Ou o que é que você tem que não veio de Deus? Tiago diz o seguinte, escrevendo no livro de Tiago, capítulo 1, não se enganem, meus queridos irmãos, tudo de bom que recebemos e tudo que é perfeito vem do céu, vem de Deus, o Criador das luzes do céu. Tiago 1, 16 e 17. Mesmo um homem de negócios, a pessoa mais assim realizada na face da terra, um Abílio Diniz, vamos dizer assim, um Bill Gates, ele não pode jamais dizer, não, eu consegui isso por causa da minha inteligência, a minha força, os meus diplomas, o meu suor com o meu próprio braço, porque você pode perguntar para ele, quem é que te deu a inteligência? Quem é que te deu as oportunidades? Quem é que te deu os braços? Quem é que te deu, inclusive, o suor, não é mesmo? Quem é que te deu a capacidade, o cérebro? Veja só, sem Deus, nós nem existiríamos. Então, o que é que você tem que não veio de Deus? O problema da autossuficiência é que a pessoa começa a pensar que ele é quem fez e ele quer receber a glória e o crédito e se torna inchado de si mesmo, o orgulhoso.